Bom dia, né, a todos e todas. Desculpe o atraso. Tá? Tem um acidente na BR, eu estava em Mafra, então, desculpa, Sérgio, o atraso, tá? Tive palestra lá ontem. Sabe, para mim é uma grande satisfação estar aqui em casa. Aqui é a minha casa, né, Pepe? Aqui é a nossa casa. E ainda mais num momento tão difícil como esse. Nos últimos anos, Sérgio, nós temos enfrentado aí grandes lutas. Verdade. Tá? E nós não podemos desistir, não. Nós sabemos que nós tivemos a reforma trabalhista, nós vamos ter uma nova reforma trabalhista, nós tivemos alguns pontos da Previdência também que sofreram reformas, nunca em benefício do trabalhador, nós estamos perdendo direito a cada dia que passa. Nós tivemos grandes perdas na Justiça do Trabalho, tanto em relação ao Sindicato do Trabalho propriamente dito. Nós sabemos que eles estão tentando fazer com que a gente perca as forças, mas nós sabemos que a nossa luta é grande, mas a vitória é certa. Então, nós não podemos desistir, nós vamos continuar. Isso é uma grande alegria estar aqui. Conversando com a Gilson, com as colegas metalúrgicas, que já estão aproveitando as ferramentas que aqui nós dispomos, que nós fizemos um lançamento maravilhoso aqui para a mulher também no ano passado, eu gostaria que desse, então, uma pela outra, aquele material que tem ali que eu enviei agora, se puder mudar ali, que a gente já começa a falar um pouco mais sobre uma pela outra. Isso. Aqui não tem o... para mudar o... Eu acho que não tem. Não tem? Então eu vou fazendo joia, um ok para ir mudando a página, ok? Uma pela outra. Nós falamos ainda há pouco, a Gilson comentou ainda há pouco, sobre retrocessos. Nós falamos ainda há pouco que a nossa luta continua, mas quando nós falamos que a nossa luta continua, nós falamos só em relação à mulher, nós falamos em relação ao homem também. Porque tudo que acontece com a mulher está diretamente ligado ao homem. Nós temos que entender isso, que é um reflexo direto em relação a isso. Se nós falamos que nós queremos a inclusão da mulher no mercado de trabalho, cada vez que um direito nosso é ceifado, nós estamos retroagindo, e nós temos que pensar sobre isso. Nós não vamos repetir aqui o que nós falamos no ano passado, sobre a nossa luta, sobre as mulheres que morreram queimadas em uma fábrica, sobre a história do sindicato metalúrgico em relação à nossa categoria. Nós vamos falar aqui, dando um passo à frente, dando continuidade àquilo que nós já conseguimos, Sérgio, e fazer com que isso não mude. Fazer com que isso avance, e não que tenha esse retrocesso que estão querendo nos fazer. Que já fizeram e muito. Em relação a tantas leis que nós tivemos arrancadas. A gente vê isso pela reforma trabalhista. Que daqui a pouco eu fiz um slide bem simples, conversei com o Sérgio ainda há pouco. Não que vocês não tenham condições de entender o que quer dizer cada lei, o que quer dizer cada artigo, cada parágrafo. Eu sei que vocês têm, mas nosso espaço é curto. E a lei ela foi feita de uma forma, Sérgio, que está para ter duplo sentido, triplo sentido. Cada juiz está julgando de uma forma. Tanto a lei trabalhista, assim como será a lei previdenciária. Porque a maioria desses trabalhadores que têm direito e não serão adquiridos, eles terão que ingressar com ação civil. E quanto tempo demora uma ação na nossa justiça hoje? Se nós, enquanto operadores de direito, também temos a nossa insegurança jurídica. Quantas vezes aqui vocês, metalúrgicos, chegaram na empresa, um colega falou, eu ganhei 100 mil reais de uma indenização, o outro disse eu ganhei 10 mil, outro disse eu ganhei 100 mil e trabalhando na mesma linha de produção. Outro diz eu não ganhei nada, sabendo que tinha lesão. Levante a mão quem já viu valores diferentes em relação a trabalhadores distintos iguais. Se isso ocorre, já com uma lei que nós tínhamos anteriormente, imagine agora. Uma ação de indenização trabalhista, seja de uma multinacional ou de uma empresa pequena, que antes gerava aí uma indenização de 100, 200 mil por um braço que estava lesionado, por uma perna, hoje está gerando, Sérgio, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. E quando nós falamos isso, nós temos que pensar naquela mulher gestante que é metalúrgica, naquela mulher que é mãe, naquela mulher que é dona de casa, e naquela mulher que está no chão de fábrica trabalhando de igual para igual com os homens. E que, infelizmente, muitas vezes não tem um salário equiparado. E essa reforma previdenciária não pensou nisso. Não pensou aquela mulher que veio do campo para a cidade e aqui começou a trabalhar, querendo incluir o tempo rural para o tempo de trabalho. Não está pensando naquela mulher lesionada, que tem um problema psiquiátrico, mas foi em decorrente do trabalho e não da casa. Que terá diferença em teu salário também. E quando nós falamos uma pela outra, nós pensamos sim, que nós queremos dar continuidade nesses nossos direitos que foram adquiridos,
que nós queremos, sim, adquirir outros direitos que ainda está há mais de 100 anos de conseguirmos. Porque, segundo a ONU, Sérgio, nós demoraremos mais de 100 anos para conseguir a equiparação de salário. Eu não estarei aqui para ver esse momento acontecer. A maioria não, né? A grande maioria aqui. A grande maioria não. Então, por que não a gente começar a trabalhar e fazer com que nossa capital, com que nossa cidade, com que nosso estado consiga galgar alguns direitos e servir de exemplo para os demais? Se todos nós fizermos a nossa parte, é uma gotinha no oceano, viraremos uma grande onda. E é isso que nós temos que pensar enquanto metalúrgicos. E eu falo isso, eu digo para o Sérgio que eu tenho orgulho de aqui estar, porque a maioria aqui conhece a minha história. Sabe que eu trabalhei no chão de fábrica, sabe que eu tive lesão, decorrência de trabalho, sabe que aqui eu fui acolhida, sabe que a minha CAT, muitas empresas não emitem a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Procure o seu médico, fale para o seu colega, procure o sindicato, procure o setor de saúde, procure o seu dirigente sindical, procure o seu delegado sindical, porque é um direito nosso e ainda será uma das poucas garantias que teremos, Sérgio. E eu digo isso porque é tanto em relação ao trabalho, propriamente dito, Justiça do Trabalho, quanto ao INSS. Porque essa é uma das mudanças que teremos em relação ao B94, que é o auxílio acidente, que a gente fala, que é aquele 50% do benefício que nós recebemos quando nós ficamos com a sequela em virtude do nosso trabalho. E também em relação à nossa aposentadoria por acidente de trabalho, que irá modificar o nome também. Então, nós temos que verificar tudo isso, Sérgio, e esse uma pela outra vai servir de canal de papo, bate-papo, conversa, informação uma pela outra. A justificativa desse projeto. O porquê da necessidade desse projeto. Nós sabemos de tudo que nós estamos enfrentando, como aqui foi dito ainda há pouco, das perdas sucessivas dos direitos, a iniciativa do governo. Quando a gente fala do governo, nós temos que entender que não foi só no governo Temer. Foram em vários governos que nós fomos perdendo, sim. Mas em muitos nós conseguimos avanços. Se nós pensarmos, Sérgio, lá atrás, desde Getúlio Vargas, eu digo a velha república e a nova república, enquanto nós não tínhamos nada, e depois nós fomos adquirindo o direito à carteira de trabalho, o direito ao PIS, o direito ao INSS, o direito a pequenas garantias, nós tivemos avanços. Mas nos últimos anos nós perdemos, e perdemos muito, Sérgio. Nos últimos 2 anos nós perdemos muito. E muito mesmo. Então nós queremos, sim, que esse governo pense em nós enquanto força de trabalho e massa para essa população, que é isso que nós somos. Que somos nós que movimentamos, sim, esse Estado. Somos nós, sim, que movimentamos essa nação. Nós falamos sobre a Secretaria Nacional de Políticas também no comando. Nós temos, sim, Gilson, que ter uma parceria em relação a todas as secretarias. Porque aqui é uma instituição, um órgão de classe, que tem poder, sim, de diálogo, de conversa, de proposta, Sérgio. A gente vê isso, a gente sabe disso, e nós não podemos dizer que é o que eles querem mesmo, que a gente desista, mas nós não desistiremos nunca. E nós queremos, sim, condições iguais, igualitárias entre homens e mulheres. Entre jovens e idosos, porque, querendo ou não, nós temos que ter um tratamento diferenciado, sim. Entre gestantes e deficientes, nós temos que ter, sim, esse tratamento diferenciado. Nós sabemos que o novo governo, ele quer a liberação de posse de arma. O índice que nós temos em relação à violência doméstica no nosso país, que quem é a pessoa que está sendo mais punida é a mulher. É a mulher ainda. Uma arma em casa, que segurança irá dar uma arma em casa com a criança de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos brincando? Todos terão um cofre para colocar essa arma? Quanto custa um cofre? Ganhando um salário mínimo? Todos terão dinheiro para ir lá no mercado, agora todo mundo está dizendo, vamos lá no mercado comprar uma .40, colocar na gaveta da cozinha? O porte de arma já existe. Só que você tem que preencher os requisitos necessários. Isso não foi passado para a população. A população acha que nenhum civil pode ter. Pode sim, desde que preencha os requisitos. Então nós temos que começar a pensar e ponderar o que realmente foi nos dito que é verdade e o que foi nos dito que é uma utopia para que a gente pudesse realmente acreditar que isso é possível. E o que realmente é melhor para a nossa sociedade como um todo? O que realmente é melhor para alguns que terão lucro com essa venda de arma?
Nós temos que pensar realmente o que nós queremos em relação a isso. Porque nós sabemos que a forma de violência é gigantesca, tanto em relação ao menor, o genocídio da população negra, que nós somos mais de 50% na população, e nós, a cada 100 jovens hoje que estão morrendo, 70 são negros. As mulheres, enquanto nós estamos conversando aqui, ou agora uma está morrendo vítima de violência doméstica. Nós, enquanto sociedades, temos que entender que nós não somos posse. Passamos dessa época, nós somos seres pensantes, assim como todos os homens, todos os indivíduos que vivem nessa sociedade. Os casos de aborto. Nós sabemos que está uma discussão enorme. Nós vimos aí a decisão da Argentina, nós estamos vendo a decisão na Alemanha, Venezuela, todos os outros. Venezuela hoje, Sérgio, está um caos. Vê o que está acontecendo hoje na nossa divisa brasileira, e nós estamos aqui discutindo sobre verbas trabalhistas, direitos adquiridos, INSS, PIS, que é isso que nós estamos preocupados aqui hoje, ver o que está acontecendo com o nosso país do lado. Nós não queremos que isso aconteça aqui também. Perder direito, que é o que está acontecendo, infelizmente, quando nós trabalhamos e a gente não tem expectativa de aposentar, o porquê trabalhamos com um salário inferior ao que o meu colega do lado está ganhando, que indignação eu fico, o que eu vou dizer em casa para os meus filhos, que futuro teremos em nosso país. Sabendo que nós temos um órgão de classe como vocês que se preocupam com isso. Isso me deixa muito feliz, Gilson, porque nós estamos aqui debatendo uma demanda que não é minha, não é sua, e sim da sociedade. Esse problema não é meu, não é do Sérgio, sim de todos nós que aqui estamos. Porque nós queremos deixar um futuro melhor para os nossos filhos. E um futuro melhor para nós também. Porque é digno de todos ter um carro para andar. Não ter que pegar um ônibus lotado, chegar em casa sem ter o que comer dentro de casa, dizer para o filho que ele quer uma camiseta ou um tênis, fala, não, filho, vai com esse mesmo que está apertado, porque o pai não tem dinheiro para comprar. E é isso que está acontecendo com a grande maioria, com a grande população brasileira. Infelizmente, o desemprego está altíssimo. Disseram que ia diminuir, mas aumenta o número de trabalho, mas diminui o salário. Que expectativa de crescimento nós teremos, Sérgio? Então, quando a gente fala em relação a isso, nós temos que entender o que nós queremos. E quando nós falamos ali uma pela outra, nós sabemos tudo que foi prometido, o que não está sendo cumprido. Uma dessas, nós tivemos a proposta dizendo que 65 anos era um absurdo a pessoa ter para aposentar, e agora é uma das propostas, 65 anos e 62 anos. Então, assim, nem tudo que foi prometido, Sérgio, a gente sabe o que está acontecendo. Mas nós temos que entender também que isso é uma proposta. A PEC é uma proposta de emenda constitucional. Quando a gente fala que é uma proposta de emenda constitucional, nós sabemos que em todo o devido processo legal, que ela vai tramitar, nós teremos um tempo ainda para poder reivindicar, negociar e tudo mais. E já fiquei sabendo também, Sérgio, que segunda-feira vem uma outra proposta e não será essa. Então, nós vamos falar aqui algo que segunda-feira já poderá ser uma outra coisa. Porque nós sabemos como funciona, infelizmente, né? Cada um vem, conversa, né? Tem as coligações e tudo mais, e acabam modificando no meio do caminho. Então, nós temos que ver realmente, porque a mulher, nesse caso, ela sai sempre no prejuízo em relação entre a jornada, em relação à jornada dupla e tudo mais. E um pela outra se preocupa com isso. Tá? Então, quando nós falamos aí, qual é o objetivo da campanha? Já foi dito aqui pelo Glauco, já foi dito aqui pela Gil, já foi dito aqui pelo Sérgio. Quando a gente cria essa página no Facebook, a gente faz com que todos tenham acesso. Tanto que faz você que mora em Curitiba, São José, Colombo, Piraquara, toda a região metropolitana, assim quem mora também no interior do Paraná, que também é metalúrgico, vai ter acesso, quem mora em outros estados, em outro país, se está viajando, você fica sabendo o que está acontecendo com a agenda do sindicato. Então, você vai ter ali todas as informações, matérias, artigos, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, lançamentos de cartilhas. Conversei muito com a Gil sobre isso também, com a Diva, que eu não vi a Diva aqui ainda, mas eu acho que ela sempre está por aí. Foi aniversário dela ontem, Sérgio, deixa meu abraço para ela, porque ela tem ajudado muito a mulher metalúrgica e o homem metalúrgico também. Então, assim, o objetivo disso é a gente fazer, Sérgio, com que essa informação chegue à trabalhadora. E ao trabalhador também, porque a gente fala que é uma página feminina, mas não, o homem é de suma importância que você acesse para saber o que está acontecendo com a mulher metalúrgica. Porque esse diagnóstico não depende só da gente. Nós temos que ter esse olhar de vocês também, para que entendam, poxa, eu não imaginei que isso acontecesse.
Muitas vezes, atendendo clientes no escritório, eu converso com homens lá, metalúrgicos, e ele vem e conta uma história dele. E quando eu falo para eles da história de que aconteceu com uma das mulheres que trabalhavam com ele, eles falam, nossa, doutora, mas ela trabalhava como um homem. Muitas vezes eu escuto isso, Sérgio. Nossa, mas como ela trabalhava como homem? Mas para dizer para vocês que nós trabalhamos como homem, como mulher, como criança, como mãe, como todos vocês. Porque tem muito homem que trabalha como mulher também em casa. E eu acho que esse homem que trabalha como mulher em casa, ajudando a mulher em casa, estendendo uma roupa, lavando uma louça, ele não vai quebrar a mão. Pelo contrário, ele vai ganhar a admiração de toda a família dele e dele mesmo. Então, quando nós falamos isso, nós falamos de divisão de tarefas. E isso que esse governo não está percebendo, que nós temos essa divisão de tarefa. Isso vai ser uma sobrecarga também para a mulher nessa hora de perder direitos. Né? Então, aqui a gente até fala que nós comemoramos só no dia 8 de março. Não, nós mulheres comemoramos todo dia. Assim como vocês, homens, comemoram todo dia. Tem o dia do homem? Alguém pode me dizer o dia do homem? Tem. Não. Então, olha só. Por que para vocês existe o dia do homem? Depois vocês pesquisem, tá? Em alguns países, claro. Mas o porquê que eu perguntei para vocês? Quando a gente fala dia da mulher, todo homem lembra que o dia da mulher é dia 8, Sérgio. É difícil, né? O homem que não lembra que o dia da mulher é dia 8. Mas nós temos que lembrar para vocês que quando a mãe de vocês estava carregando vocês no ventre, aqueles 9 meses pesado, com o pezinho na costela, dormindo, não deixando, para nós, cada dia era um dia de muita alegria. Então, todo dia era o dia de vocês que estavam aqui e continuam sendo até hoje. Então, quando nós falamos, nós enquanto mulheres, qual é o dia dos homens, para nós é todo dia o dia de vocês. E eu espero que vocês, quando alguém perguntarem para vocês qual é o dia da mulher, vocês não digam que é dia 8 de março. E sim que o dia da mulher é quando? Todo dia. Muito bem, parabéns para vocês. O porquê isso muito nos engrandece. E pelo contrário, eu acho que assim, muita gente fala, não vou falar porque ela vai ficar se achando, vai ser ruim. Não! Vai ser muito bom para nós, porque nós vamos estar do lado de uma pessoa que realmente a gente vai saber que admira o nosso trabalho, Sérgio admira tudo que a gente faz. Porque foi a época que a mulher podia ser só dona de casa, só diarista, só secretária. Eu digo isso só porque era só isso mesmo, eram os cargos que tinha pra gente. Recepcionista, e tinha que ser bonita. Qual é o padrão de bonita? E aqui agora eu vou dizer até no chão de fábrica, a gente sabe quando passava, você fala, aquela é bonita, né? Aquela não é bonita. Alguém pode levantar a mão, ou então vou escolher. É coisa boa, pode levantar a mão. O senhor que segurou o óculos aí, fica em pé. É o senhor mesmo. Soró, é você mesmo, Soró. O porquê eu vou perguntar pra ele. Eu perguntei o que era bonita, ele tirou o óculos e colocou o óculos. Como é o nome do senhor? Jair. Casada. Soró. E eu tenho 3. 6 netos. 2. Tá. A tua esposa não vai ficar chateada, tá? O que é uma mulher bonita pro senhor? Mas bonita mesmo, aquela que passa, o senhor... A mulher bonita é aquela que... ela tem o coração bom. Calma. Tem mulher que é bonita de rosto. E ela tendo o coração ruim, ela se torna feia. Nossa, Jair. Eu acho que o seu Jair merece um prêmio até, viu? Depois dessa eu vou te dar uma lembrancinha pro senhor, seu Jair. Alguém discorda do seu Jair? Não há a menor possibilidade. Olha, Zanete, eu quero vir palestrar aqui sempre, bater papo com vocês, porque eu me senti a mulher mais bonita do mundo agora. Eu descobri que eu tenho um coração bom, eu descobri agora que eu sou a mulher mais bonita do mundo. Seu Jair, parabéns. Faz 5 anos que eu tenho Obrigado, seu Jair. Mas hoje a gente sabe que os padrões de mulher bonita, infelizmente, não são esses que o seu Jair disse. Porque realmente, uma mulher quando ela tem caráter, uma mulher quando ela tem princípios, uma mulher quando ela tem um coração bom, que eu vou usar isso agora, Jair, se eu me permite que eu vou usar isso agora, o coração bom, ela se torna uma mulher bonita, assim como um homem que tem caráter, princípios,
né? Então a gente sabe que esses são os padrões que a gente fala que nós gostaríamos que uma pessoa tivesse. Mas infelizmente a sociedade ainda não vê assim, Sérgio. Ela tem como os padrões a mulher magra, alta, né? Muitas vezes cabelo liso. Qual o nome da senhora? Não, de trás, a senhora. Diva também? Fica em pé, dona Diva, e faz esse movimento que a senhora falou. A mulher tem que ser? Olha lá, então, infelizmente, a nossa sociedade ainda, para o homem, esses padrões são importantes. Alguns, tá? Aqui a gente não vai generalizar de forma nenhuma, porque nós sabemos que o homem também valoriza aquela que está do lado dele, trabalha o dia a dia. Ficaram, mas eu adorei que tem mais homens hoje. Da última vez, Sérgio, eram mais mulheres. Hoje nós estamos falando para o público certo. Exatamente. Hoje nós estamos falando... Porque falar de mulher para mulher... A mulher já sabe, já se conhece o dia a dia. Agora, falar de mulher para homem, então aí fica mais fácil, né? Porque nós sabemos que nós somos temperamentais, nós sabemos que nós temos aquele período do mês que a gente fica insuportável, às vezes. Nós sabemos tudo isso, mas nós somos mulheres que estaremos sempre do lado de vocês. Então, o objetivo desse canal é justamente isso, essa conversa franca com o homem e com a mulher. E a mulher, ela tem que se preocupar com a saúde. Assim como o homem se preocupa com a saúde, a mulher também. Porque a mulher, ela fica doente muitas vezes porque ela não vai ao médico, não faz os exames preventivos, ela não cuida da saúde dela, física e mental. E hoje o maior número de afastamentos na Previdência, nós vamos falar isso daqui a pouco, é justamente os problemas psíquicos. Então, a depressão é um dos maiores afastamentos hoje da Previdência. E você, Sérgio, provar que a depressão tem vínculo trabalhista, está sendo muito difícil. Muito, muito difícil. Eu sei o que vocês estão passando aqui, eu sei que nós estamos passando na Justiça do Trabalho, né, Zanetti? Para aposentar uma pessoa hoje por depressão, está complicadíssimo. Estão tendo muitas revisões. Aqui nós temos na nossa casa, aqui que eu falo sempre que a nossa... Quando eu digo nossa casa, é o sindicato, viu, gente? Então, quando eu digo aqui na nossa casa, nós temos tendo muito aposentados que estão tendo alta, voltando para o mercado de trabalho, chegam lá, não conseguem trabalhar, estão retornando. E isso vai ficar mais complicado ainda com essa reforma. Tá? Então, Fernando? Então, a gente sabe. O que eu tenho a dizer para vocês? Que a participação da mulher é muito importante aqui. O porquê que eu não vou ficar lendo o slide? Porque quando eu estou falando com vocês, eu sei que vocês estão lendo. E eu aprendi com a pessoa, eu falei isso da outra vez aqui na Alemanha, que ela disse que quando você coloca um slide, você não fique lendo o slide, porque enquanto eu estou falando uma coisa que tem a ver com o que está ali no painel, você também está lendo. E muitas vezes é muito importante isso, porque o papel da mulher é justamente esse. Ela se inteirar do que está acontecendo no mercado de trabalho, no dia a dia, em sua vizinhança, na região, com o seu marido, com os homens no mercado de trabalho. Porque hoje, a maioria das profissões não são mais ligadas somente ao homem. Hoje a mulher pode ser engenheira civil. Antes era difícil. Nós tivemos a primeira aqui, mulher negra, em 1932. Hoje a mulher pode ser médica, antes era difícil, a maioria está sendo médico. Os concursos de juízes, Sérgio, a grande maioria que estão sendo aprovados são mulheres. Boa notícia. Boa notícia. Eu não sei até que ponto é boa notícia. Porque eu sou mulher e eu tenho... Não, mas mulher também tem que fazer crítica para mulher. Muitas vezes, eu digo sempre que quando você quer conhecer o ser humano, você dê poder a ele. Não tem um ditado assim? E muitas vezes, quando você está no chão de fábrica, eu vou dizer uma outra coisa, eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quantos de vocês trabalharam lado a lado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos com o colega, e quando ele virou líder, LM, supervisor, gerente, ele te olhou com um olhar diferente? Levante a mão. Isso é do ser humano e nós temos que conter isso. Então, quando nós falamos em relação ao que estão aprovando, nós também temos que entender que ela tem que olhar com esse olhar ainda de mulher que ela tinha aqui antes de ser juíza, promotora, delegada e continuar atuando dessa forma. Assim quanto nós, enquanto advogados. Porque imagine se eu, quando saí do chão de fábrica, passei no exame da ordem, fui advogado, não tivesse esse olhar clínico lá de chão de fábrica. Eu não estaria atuando hoje, porque, infelizmente, a Justiça do Trabalho não está dando dinheiro para advogado mais. Se eu falei para vocês que as indenizações estão dando 3, 4 mil, imagina eu trabalhando num processo 5 anos para ganhar 3, 4 mil no final, eu tirar 20% daquilo. 25%, 30%. Nós temos que pensar também quais são os profissionais, Sérgio, que irão trabalhar para esses nossos trabalhadores aqui. Porque ele tem que vestir a camisa e falar, eu vou recorrer até conseguir modificar essa decisão.
Então, o trabalhador, quando ele vai contratar o advogado, é que eu não estou pedindo para ele contratar o escritório da doutora Silvana, não. Tá? Vou deixar bem claro isso. Tem que procurar realmente pessoas que vistam a camisa e que acreditem naquilo que ele está falando, porque a discussão vai demorar muito e muito tempo. Vou falar um pouquinho sobre a trabalhista. Pode abrir a trabalhista, por favor, Fernando? Daí eu falo da reforma. Eu vou passar só tópicos a tópicos, Sérgio. Eu fiz bem simples mesmo, para a gente ver o que a gente ganhou, o que a gente perdeu, o que está acontecendo, a trabalhista. O que mudou? Vocês perceberam que mudaram algumas coisas em relação ao trabalho de vocês, né? Em relação ao banco de horas, em relação à flexibilidade de horário de trabalho, em relação ao almoço. Vocês perceberam algumas coisas, mudanças no trabalho já ou não perceberam ainda? PLR. Se não perceberam, com o tempo vocês irão perceber isso. Agora a gente vai verificar como era antes e como é agora. Tá? Então, quando a gente diz que mudou, antes da mudança, o vínculo, nós percebemos o quê? A gente prestava trabalho, era exclusivo, gerava vínculo trabalhista, tudo. Hoje, não mais. Então, assim, a gente consegue ver algumas mudanças que tiveram. Jornada de trabalho. O quanto nós brigamos aqui, Sérgio, por uma jornada de trabalho digna para o trabalhador, e de repente vem uma reforma dessa que não nos ajuda em nada. Ajudou, Zanetti? Não, nada. Ajudou, Jamil? E quando a gente fala ainda dos acordos que podem ser criados, a gente vê que flexibilizou de uma forma que nós ficamos, muitas vezes, impunes, Sérgio. Eu fico imaginando vocês, o que não devem estar trabalhando em relação a quando vocês vão fazer um acordo, quando vocês vão tentar negociar com a empresa. Porque se a empresa bater o pé, só por via judicial, e olhe lá, para a gente conseguir modificar algumas coisas. Empresa, em relação à responsabilidade. A gente falava antes sobre responsabilidade solidária, subsidiária. Modificou muita coisa também. Então, quando a gente fala em relação à responsabilidade, muitas vezes trabalhava numa terceirizada dentro de uma multinacional. Aí, quando a gente ia colocar no polo ativo, a gente colocava já as duas e sabia que alguma coisa ali aconteceria. Hoje, você tem que constituir provas inúmeras para você conseguir alguma coisa. Dificultou até isso em relação a gente demonstrar que você prestava serviço ali, que aquela pessoa é responsável por aquilo que acontecia com você. As horas gastas com transporte. Muitos aqui, eu sei que já ingressaram com ação, ou que já trabalharam 40 minutos, até chegar em casa demorava 1 a 2 horas de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Modificou também. Porque a gente, querendo ou não, a intrajornada, o horário de almoço, o descanso, tudo modificou em relação à nova legislação. Pode passar. Horário mínimo de almoço. Quantas vezes, Sérgio, nós ingressamos aqui com ações e fomos beneficiados, que nós tínhamos 30 minutos de horário de almoço, a gente pleiteava 1 hora. E a justiça reconhecia e falava que nós tínhamos que, sim, indenizar esse trabalhador, porque ele trabalhava no período que era do seu descanso, no período que era do seu momento de almoço. Hoje nós também já tivemos modificações em relação a isso. As horas extras. Também. Quantas modificações nós já tivemos em relação a isso? São direitos que demoramos anos e anos e anos, Anete, para conquistar. Você que já está aposentado e trabalha com os aposentados, você sabe como é isso, a luta grande como foi. Para, de repente, a gente ver isso fazendo isso aqui, ó. Como areia que sai entre os vãos. Férias. Para nós, Gilce, aqui eu faço um parênteses em relação à mulher. A mulher que já programa suas férias no meio do ano, quando as crianças estão de férias na escola. E no final de ano, quando as crianças estão de recesso escolar. Se o patrão chegar e falar, olha, eu vou dividir, vou te dar 10 agora, 10 depois e 10 depois. Ou você chega lá e pede, ele usa aquele argumento dizendo, olha, nós estamos com um número mínimo de funcionários, não vou poder te dar agora. Mas semana que vem eu te dou uns 5 dias, 10 dias. Então, onde iremos parar? Para o homem também é difícil. Não dá nem para viajar e pescar lá no Mato Grosso. Ficar lá uns 15, 20 dias. Dá para ir para Guaraqueçaba mesmo. Guaraqueçaba agora? Ó, a mulher é muito boa de pescaria, viu? É. E se vocês quiserem desafiar, eu tenho uma aí que eu tenho certeza que ganha de qualquer um aqui dentro. Não sou eu, já deixo claro que não sou eu essa pessoa. Mas ela é muito boa de pescaria mesmo.
Então, Sérgio, a gente começa a refletir e pensar, poxa, se a férias é aquele momento para o trabalhador descansar, gozar com a família, tendo um salário digno e justo para poder usufruir esse benefício, com essa nova reforma, que benefício é esse? Contribuição sindical, Sérgio, e aqui eu sinta-se abraçado agora, porque eu acho que isso aqui nós perdemos e perdemos muito. Porque muitos, quando falam lá que o dinheiro do sindicato não serve para nada, só vai para... Não, gente, esse dinheiro do sindicato serve muito para nos ajudar e muito. Hoje não é o momento para isso, Sérgio, mas quando precisar, eu venho e falo só sobre isso. Porque eu acho que é importante o trabalhador saber o que volta para ele, o investimento que é isso aqui. A importância que é a nossa casa. Isso nós temos que ponderar. E quando diz ali que não é obrigatória, eu faço um pedido para vocês e façam isso também para todos os seus colegas. Continue contribuindo, sim. E não é só quando o trabalhador precisa que ele venha aqui, não. É quando ele não precisa também. Que ele vem, sim, que eu já fiz curso pelos sindicatos metalúrgicos. Ele vem, sim, usufrui das associações. Ele vem, sim, usufrui das informações e dos sindicatos. Ele usufrui dos advogados que aqui tem para lhe prestar assessoria jurídica. Ele usufrui de muitos benefícios. Um deles é esse que nós estamos lançando aqui, que é a nossa ferramenta no Facebook. Então, é importante sim. O intervalo antes também, que era obrigatório 15 minutos, agora já não é mais como era antes. Previsão em contrato, quando a gente fala contrato intermitente. Nós sabemos também que tiveram modificações gigantescas. Eu estou passando rapidinho que nós vamos falar da Previdência, tá? Eu não quero delongar, que nós temos mais colegas ainda para falar. Então, assim, tudo isso aqui é bom que vocês consigam ler depois. Esse material depois eu vou passar também. A gente vai fazer de uma forma compilada, Gilce. Tá. Nós vamos melhorar a compilação e vamos colocar no site para que vocês tenham acesso e leiam e entendam de forma bem clara mesmo. Se tiverem dúvida, tem ali o campo onde podem também, viu, Sérgio? Nesse campo do Facebook, vocês podem mandar perguntas que serão respondidas também. Então, é muito bom em relação a isso. Insalubridade para gestantes. E aqui, quando eu falo insalubridade, a gente tem que prestar atenção também, que depois eu vou falar um pouco sobre insalubridade e periculosidade em relação à nova reforma. Que isso também nós tivemos um item lá, Jamil, que vai interferir muito em relação ao trabalhador que tem acidente de trabalho e o trabalhador em relação à hora da aposentadoria. Tá? Então, nós temos isso aqui, é diretamente ligado a vocês, nós trabalhadores. Então, nós temos que entender essa proibição. E hoje, ó, o afastamento é apenas em caso de grau máximo. Ainda tem que ter um atestado médico para dizer que você não pode ficar ali. Então, imagina, se ela sabe que está tendo corte na empresa, por mais que tenha estabilidade provisória, que não é estabilidade definitiva a gravidez, você acha que a trabalhadora vai lá no médico e falar, doutor, o negócio é o seguinte, eu não estou conseguindo trabalhar, porque o local lá não é adequado, estou colocando em risco minha vida e meu filho, levar um atestado, pedir para mudar de posto, para quando ela voltar, depois de um tempo, ela já não está ali mais no quadro de funcionários? Querendo ou não, nós continuamos a ser refém ainda das empresas. M-Office. Não falava a respeito antes, agora ela vem e regulariza. Ela diz que está previsto. Então você pode ainda... Algumas coisas que não tinha antes na nossa CLT e que não estava abarcada, ela aproveitou essa lei e já modificou tudo. Contrato parcial. Né? Então a gente já falou sobre em relação ali os contratos de trabalho no início, agora nós também estamos falando em relação aos trabalhos também. A multa. Sérgio, isso foi um absurdo. Isso aqui está sendo difícil também nas nossas ações trabalhistas, previdenciárias e cíveis. Antes a gente não havia uma multa para discriminação em relação a sexo e etnia. Se chamar uma pessoa lá de macaca, ou gorda, ou negra, ou feia, né, seu Jair, que é bonita para o senhor, né? Ou alguma coisa assim, o que acontecia? Cada juiz ia julgar de acordo. Uns ganhavam 5 mil, 10 mil, 3 mil. Muitas vezes virava até questão de quando não era trabalhista, era questão de juizado, era 3 mil, 4 mil, 5 mil. Hoje, 50% do benefício. E do INSS. Você vincular o salário-benefício do INSS para uma indenização, para uma... É algo assim... Quem vai entrar na justiça para ter um desgaste gigantesco, ter que repetir o que aconteceu na frente do juiz, ter que repetir o que aconteceu na frente do advogado 3, 4 vezes, ter que conversar com a testemunha para ir lá depor, para ganhar 5 mil, 3 mil, 2 mil.
Alguém faria isso? Levante a mão que se alguém fosse xingado, discriminado, para ganhar 5 mil e entrar na justiça para pleitear um direito desse. Nelson, você não vai? Ah, não. Eu faço pela honra. Eu não faço Aí, mas o cara pedir desculpa em público que vai mais que dinheiro. Excelente. Então o senhor também iria pela via criminal. Porque daí geraria sim, mas mesmo assim geraria uma punição para ele, mas financeiramente em relação ao bolso, porque quando nós falamos em indenização, a gente quer uma punição moral, que seria essa, que você falou, e um impecúlio. Cadê o dinheiro? Porque infelizmente se não vai pela dor, vai pelo amor, se não é pelo amor, é pelo bolso. Né? Os acordos coletivos, isso daí o Sérgio e o Jamil vai poder falar um pouco mais com propriedade até em relação ao que tem acontecendo em relação aos acordos, né, Sérgio? A gente sabe também que está sendo tranquilo, Jamil? Então, a gente já teve a resposta em relação ao que está acontecendo, que já ficou muito difícil também, tá, em relação a isso. O acordo individual, porque agora eu estou recebendo um cliente lá no escritório que trabalhou 3, 4 meses já sem registro, Sérgio, sem nem um recibo de pagamento, que está difícil comprovar o vínculo. Ficou mais difícil, porque você pode tratar com a pessoa, falar, ó, você trabalha em casa uns 3 meses, fazer uma experiência. Se eu gostar, você fica, senão não. E nas empresas estão fazendo a mesma coisa. Então, dá 3 meses, não gostei, tchau, tá aí meu acerto, procura a justiça. Tu vai procurar a justiça para pleitear 3 meses de trabalho, Fundo de Garantia, INSS, seguro-desemprego, não vai gerar o seguro-desemprego. Aí a pessoa já fica pensando, vou me queimar para o próximo trabalho. Então nós estamos numa situação muito difícil, a gente perdeu muito. Os acordos amigáveis na saída. Então quando a gente falou em relação aos acordos amigáveis, até era obrigatório antes, quando você tinha mais de 12 meses de trabalho em uma empresa, você fazia a rescisão no sindicato. Isso era muito bom, Sérgio. Alguns continuam, a maioria não. Então, quando fazia rescisão no sindicato, o que acontecia? Você tinha ali um amparo legal, porque era analisado antes, constava ressalva, quando você não concordava, você podia pleitear esse direito depois. Hoje está muito difícil. Você faz esse acordo amigável, você assina, por mais que tenha alguém presente, você dispõe ali 80% do que você tinha direito, vem para você, depois você dispõe uma parte ainda do teu fundo de garantia, uma parte ainda do seguro-desemprego. Está muito difícil em relação agora. E a demissão. Como eu disse ainda há pouco, antes era no sindicato. Hoje não. Hoje você consegue fazer a demissão direto na empresa e depois, se quiser, pleiteia pedindo direitos. E a homologação deixou de ser obrigatória. Então, quando a homologação deixa de ser obrigatória, aí fica complicado. Pode passar e abrir o próximo, que já deu o tempo nessa da... A má-fé. Não, deixa eu falar um pouquinho da má-fé. Antes, quando o trabalhador ingressava com uma ação, Zanetti, ele ganhando ou perdendo, ele não pagava. Ele não pagava. Agora, se eu vou lá e digo, olha, eu trabalhei tantas horas, tenho que comprovar? Tenho, minha testemunha é boa. Tem papel? Não. O cara me xingou, me maltratou, eu era perseguido, depois que ele virou líder, começou a perseguir, achando que eu ia pegar o lugar dele, doutora, nanana. Tem que comprovar? Tem. Doutora, eu estou lesionado, meu braço está quebrado, machucado, como na empresa, nanana. Foi jogando bola? Não. Foi empinando pipa? Não. Andando de bicicleta? Não. Tem que comprovar? Tem. Nós acreditamos. Porque você não ia procurar um advogado para contar a historinha. Você ia confessar, ia falar com o pastor, com o padre. Não ia lá no advogado para contar a história. Ingressamos com a ação. Dizemos que você é pobre na acepção jurídica, juntamos declaração de pobreza. Chega lá na hora do juiz colher o depoimento. O senhor via fulano trabalhando? Às vezes. Quantos dias? 2. Então já não era todo dia. O senhor viu fulano xingando? Não sei se eu escutei bem, porque eu estava meio longe quando ele xingou. O senhor lembra que ele xingou? Não lembro. Já não provou o terceiro. 4. Machucou? Machucou. Quebrou o braço? Quebrou. Ficou sequela? Não. Quando vem a sentença, Sérgio, aquilo que você deixou de ganhar, o juiz pode arbitrar em cima daquilo para que você pague para a parte adversa uma porcentagem. Então, ao invés de você, às vezes, não provar o teu direito, está acontecendo isso, Jamil. Não provar o que você fez, você tem que pagar pelo que você não conseguiu comprovar. Então, muitas vezes você ganha 10 mil, mas está devendo 1, 2, 3. Então, nós temos que ter mais garantia naquilo que nós estamos fazendo. O que eu digo isso agora para a trabalhadora mulher, Gilson? Tentar comprovar, durante o período de trabalho, aquilo que ela está vivenciando. Guarde cartão ponto. Guarde os documentos de férias, rescisão, 13º. Veja o fundo de garantia se está sendo depositado, porque depois fica tudo mais fácil.
em relação a isso. Em relação à justiça também, os honorários. Antes, Sérgio, nós advogados não tínhamos direito aos honorários. Agora nós temos direito aos honorários, que daí são honorários sucumbenciais. Pode passar para o da Previdência rapidinho, por favor. E quando a gente fala em relação aos honorários, então, se o trabalhador ganha, nós temos êxito no processo, nós também vamos ganhar com ele. A outra parte tem que pagar para o advogado trabalhista também. Uma coisa que antes só o advogado do sindicato ganhava. Hoje nós também estamos ganhando. Então isso para nós, enquanto advogado, melhorou. Mas está difícil a gente ganhar alguma coisa. Então, o problema é ganhar, Zanetti. Porque você vai, quer ganhar. Mas o que acontece? Muitas vezes você não ganha. Nós falamos sobre a PEC. E agora entrando no previdenciário propriamente dito. Quando nós falamos PEC, a gente sabe que é uma proposta emenda. Então, nada do que nós estamos falando aqui pode ser que realmente venha acontecer. Ou tudo que nós estamos falando aqui pode ser que venha acontecer assim ou pior ainda. Entenderam, então? Então, o que ocorre? Ah, doutora, vai ficar assim? Pode piorar. Doutora, pode melhorar? Pode, que eu acredito que seja muito difícil melhorar. Tá, mas nós temos que correr atrás e fazer isso que você está fazendo aqui, já levando a informação, fazendo com o trabalhador. Mande e-mail para todo mundo que vocês votaram aí no parlamento, no Congresso. Tem que mandar, mande e-mail para o presidente, enche a caixa de correio. Mande e-mail para quem vocês quiserem. Coloque nas mídias sociais. Tem que fazer assim, uma página, isso não, alguma coisa assim nesse sentido. O próprio sindicato, Sérgio, que tinha que abrir aqui, de repente, uma página dizendo que não concorda com isso e colher a assinatura dos metalúrgicos. E fazer com que isso dê visibilidade. Porque isso dá visibilidade, sim. Hoje, a ferramenta que nós temos, cadê o Glauco? É a informática mesmo. É a internet. É ou não é? Viralizou? Fechou. Vamos fazer viralizar isso aí, que a gente não concorda. Tá? O que é a PEC? Nós estamos falando aqui, essa PEC. Nós sabemos que a PEC, ela modifica o sistema previdenciário social. Como assim modifica, doutora? Aquilo que estava acontecendo deixa de acontecer com algumas modificações. Ela estabelece regras de transições. A gente escutou aí muita coisa dizendo, quantos anos vai demorar? 14, 15, 20 anos, 30 anos? Então pode modificar esse prazo também. Por isso a gente fala que é uma regra de transição. Então ela tem um tempo de vacância que a gente fala, ela vai ter um tempo para começar a valer. A partir do momento que ela começa a valer, ela vai ter um tempo também para as pessoas que vão estar sendo atingida por aquela lei. Então, nós temos que entender isso também. E outras providências. Que são outras providências? Porque quando ele fala da PEC, ele diz ali no dispositivo, Sérgio, que algumas coisas serão regulamentadas por lei. Então, eles vão criar lei para regulamentar algumas coisas dessa PEC. Então, quer dizer que nós teremos novidade dentro dessas leis também. Porque nós temos que tomar cuidado que muitas vezes a PEC ela vem de uma forma e quando a lei é aplicada, que foi discutida posteriormente, ela modifica. E aí acaba prejudicando muito mais ainda o trabalhador. Que isso aí vem tudo por medida provisória, tudo por, e a própria lei mesmo. Não precisa do código. Muito bem, ó. Tô vendo aqui que o pessoal entende de lei mesmo. Passaram tudo direto já. 210. Então nós temos que entender isso. E hoje o que acontece? Hoje não é idade mínima aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem uns 15 anos lá, a dona de casa, que deixou de ser metalúrgica, um tempo está lá em casa, se ela tem uns 15 anos, completou a idade, ela consegue aposentar. Não vai ser assim mais. E a aposentadoria por idade é o quê? 60 anos, né, Zanetti? Zanetti está muito por dentro disso. E no caso da mulher, agora o que acontece? 65. 60, perdão. 60 para a mulher e 65 para o homem. Tá? 62. Não, eu vou chegar na proposta nova, estou dizendo agora. Muda. Agora vocês vão chegar na nova. Olha o que o governo propõe. 62 para a mulher, 65 para os homens. Então, o que acontece? Vai aumentar a expectativa dos brasileiros? IBGE, e vai aumentar 67. Calma, nós chegamos lá. Vai ser rapidinho, vou passar rapidinho. Então, assim, os 15 anos que era para aposentadoria por idade, quem aposenta por tempo de contribuição, olha só o que acontece. 35 anos para homem e 30 para mulher. Então, o que acontece? Mesmo você tendo a idade e não tendo tempo, vai dar um nó. Muita gente vai dizer, poxa, mas eu já tenho a idade, mas eu não tenho tempo. Outros têm a idade, mas não têm o tempo de contribuição. Vai ter que continuar trabalhando. – 20 anos de contribuição. Então, aquele lá que tinha que contribuir só 15, Sérgio, aumentou 5 anos. Vai ter que contribuir 20 agora. E ainda, mesmo assim, também vai subir o tempo. Para resumir, de qualquer forma, você vai ter que trabalhar mais e viver mais, porque senão tu morre e não aposenta. Tempo de contribuição. Nós temos as opções de tempo de contribuição.
Por que eu coloquei essa opção 1? E aí nós vamos colocar no site, porque é muito detalhado isso para a gente fazer aqui em curto tempo. Então, assim, nós temos 3 tipos de regras de transição. Alguém já ouviu falar isso na TV também? Escutaram isso essa semana? Então, essas 3 regras, elas são diferentes, claro, que senão não teriam as 3. Então, tem que ver em qual desses perfis você vai encaixar e qual desses você vai ter o direito. Então, esse é o primeiro. E ali vocês viram aqui, ó, só para fazer ênfase aqui, ó, quem atingiu 62 em 2031, 65 anos. O homem em 2027. Depois vocês olhem no site. Então, se você, de repente, não tem o período e o tempo, passamos para o 2 agora. Tempo de contribuição, ó. Para aposentar com 30 anos de contribuição. A mulher, 35 homem, o homem, 50. E aí nós vamos falar dos pedágios, Sérgio. Essa é a segunda. Quando você paga pedágio, você vai ter que trabalhar muito mais. Além daquilo que você imaginava. Então, quando você pega uma regra de transição, você vai ter que somar ali o número de tempo que você tinha. Então, é um cálculo que isso também vai ser modificado, até a forma de cálculo. Aquela carta de concessão e memória de cálculo que muitos aqui receberam, o PP recebeu, o Zanetti recebeu aqui, que já foi aposentado, mais pessoas aqui são aposentadas, modificou, não vai ser mais com base em 94, também como era antes. Tá? E a terceira forma de aposentadoria, que daí é o sistema de pontos. Na realidade, essa proposta está dando um nó na cabeça de todo mundo, até dos advogados que são especialistas em direito previdenciário. Porque agora entraram novas regras que a gente não estava acostumado mais, Jamil. Então a gente vai ter que o quê? Aguardar para ver se realmente essa lei vai ser aprovada. Eu não estou aprofundando porque pode ser modificado isso, tá? Mas são 3 formas, então, que vocês viram que tem de transição em relação à aposentadoria. Idade mínima. Então, a idade mínima na mulher, sobre 6 meses. O tempo mínimo de contribuição também, em relação a cada ano. Tudo isso em relação a se você vai ter condições de aposentar ou não em relação à aposentadoria. E essa forma que eu falo aqui, isso aqui é em relação ao INSS, em relação à aposentadoria. Esse cálculo é o de hoje, Zanetti. Esse é o que você aposentou. Que antes era o desde 94, você pegava ali os maiores salários, fazia a média de cálculo e gerava teu salário-benefício. Agora não vai ser assim mais. Olha o que o governo propõe. Então, ele vai considerar todos os salários, ele não pega só os maiores. Quando ele considera todos, imagine você que começou a trabalhar hoje na metalúrgica ganhando 4, 5 mil reais. Mas um tempão atrás você trabalhava de servente pedreiro que contribuía 1 salário mínimo. Então, nós vamos aproveitar aquele do salário de pedreiro também de um salário mínimo. E daí, no final, o Sérgio vai dar um corte grande em relação ao teu salário-benefício. Pode ter certeza que dará uma diferença muito grande em relação ao salário-benefício. Aqui é um exemplo da média de cálculo. Quem quiser tirar foto pode tirar, porque nós vamos passar. Isso aqui você já faz você faz a mesma regra e daí você coloca o teu salário ali na frente, tá? E o tempo de contribuição. Vocês vão ver que vai dar o mesmo cálculo mais ou menos em relação à expectativa de quanto vocês terão no final. Tomara que o de vocês passe de 1.800, né? Claro, porque o salário de vocês é um pouco maior. Mas você imagina para a média brasileira que ganha aí um pouco acima do salário mínimo. E se ele quer modificar o salário mínimo também, para que nem todos recebam salário mínimo, daí vai ficar difícil. Tu imaginou, Gil, se nós, com salário mínimo, nós mulheres aí, como é que vai ficar? Com filho e tudo mais? Hoje, eu vou pular esse sistema de capitalização aqui, porque é como a gente é hoje. Ele vai passar Não pode. Hã? Porque ele vai falar sobre isso na sequência também. Vai falar? Sim, o Diese está. Então tá. Então pode falar, pode passar então. Vou falar só ali na hora que chega na pensão por morte. Isso é importante a gente falar em relação à pensão por morte. Tá? Então, em relação à pensão por morte, o acúmulo de pensão. Hoje, 100%. Passando. Pode passar, por favor, Fernando? Olha só. 50%, mais 10% por dependente. Mesmo que não tenha filho. Agora, tu imagine você que trabalha, Sérgio, numa metalúrgica, tem esposa, e de repente você vem... Não vou deixar para você. Mas, de repente, qualquer metalúrgico que trabalha, de repente, ou a esposa vem em óbito, ou o marido. E aí tem filhos pequenos, como são o caso aqui desse casal bonito de mão dada. Como é que fica em relação a isso? Eu vou até mudar a página em relação a isso. Pode passar. O trabalhador rural também, nós aumentamos em relação à contribuição, em relação à idade. Eu vou passar. Tá. Uhum. O que o governo propõe, a gente vê que ele não propõe nada de bom, então aumentaria em relação à idade do rural, que seria 60 anos, e mais 20 anos de contribuição, deixou de ser 15. Os trabalhos prejudiciais à saúde, isso aqui é o mais importante para nós. Tá?
Quando a gente trabalha em relação à saúde, nós temos que entender o quê? Que nós, sim, metalúrgico, grande categoria, trabalha em alguns locais que são, sim, benéficos à saúde. Quando nós falamos que nós trabalhamos, aí nós temos que entender ali, para aposentar, depois de cumprir 30, 20 ou 25 anos de contribuição, depende do tipo de atividade. E aqui nós, metalúrgicos, encaixamos em vários, Jamil. Porque nós sabemos que nós encaixamos em vários tipos de atividade. E quando a gente fala em vários, nós temos que somar a ponta, ver tempo de contribuição e tudo mais, para ver o que a gente vai fazer. Eu estou correndinho, eu quero chegar em relação ao deficiente. Não, também. Aqui. Quando nós falamos ali, nós chegamos onde eu queria. Ó. Se nós estamos falando em relação à periculosidade, em relação à insalubridade do local não justo, como é que um trabalhador que aposentou, Zanete, você tem vários colegas que aposentaram por invalidez também, e teve lá o salário 100%, hoje, ele, para comprovar que ele teve mesmo um acidente de trabalho, além da CAT, ele tem que comprovar mediante perícia no posto-trabalho, perícia médica judicial, já viu que você já acompanhou algumas, demonstrar que foi de vínculo trabalhista, para ele não perder e receber só 60% da média do trabalho. Então, essa é a preocupação com a mulher. Né? Quem não irá ser afetado? Quem já está aposentado. Os demais, Sérgio, todos estão na berlinda, todos correm o risco de ser aposentado. E eu volto a dizer aqui que a mulher ela tem um risco maior, por quê? Toda vez que eu falo do homem, a mulher está em pé de igualdade com vocês em relação ao posto de trabalho. E a saúde da mulher ela é mais vulnerável em relação a algumas tarefas. Além da sobrecarga, o psicológico também, isso já é comprovado. O período gestacional, como a gente comentou ainda há pouco, também a estabilidade dela ficou um pouco ali, um pouco não, ficou muito ferida, porque querendo ou não, ela ficou à disposição. Então, quem realmente não hoje, se essa proposta for aprovada, que eu não acredito que essa proposta será aprovada, mas se essa proposta for aprovada, quem mais será atingido serão as mulheres. Tanto nas perdas de garantia, jornada de trabalho, horário de trabalho, redução, exigência, equiparação de salário, todos esses benefícios